que eu vou fazer hoje, né, ele aconteceu numa época que eu não era espírita. Eu conhecia a doutrina, tinha conhecido por volta de 17 anos, mas eu era católica. E era 1992, tenho o quê? 31 anos. E eu tinha feito o concurso, né, para a universidade, eu era professora, estava no período do estágio probatório, que naquela época eram 3 anos. E meu marido, na época, ele era da Caixa Econômica, era escriturário, mas ele era engenheiro civil. E o sonho dele era ser engenheiro civil na Caixa, que até então você só seria engenheiro se você fizesse concurso interno, não tinha concurso externo para engenheiro. E aí, em 1991, a Caixa abriu o concurso interno para engenheiros. E ele veio me perguntar se eu achava que ele devia fazer o concurso. E eu disse que sim. Aí ele disse, mas tem fulano lá da Caixa, que é engenheiro também, e disse a mim que é muito difícil esse concurso, que ele já fez 4 vezes e não passa. Aí eu disse, sim, ele não passa, mas faça, se inscreva, estude que você vai passar. Aí ele disse, não, mas é muito difícil. Eu digo, sim, mas alguém vai ter que passar, né? Faça o concurso. E daí ele fez o concurso e foi aprovado. Até aí não tenho nenhuma novidade para isso, né? E o que foi que aconteceu? Quando ele foi, a Caixa nomeou para fazer a capacitação lá em Brasília, aí ele disse, Eda, só tem um problema, é que nós não vamos mais morar em Campina Grande. Aí eu disse, por quê? Aí ele disse, porque a Caixa só lota engenheiro nas capitais. Aí eu digo, meu Deus, o que é que eu vou fazer da minha vida? Eu estava num concurso que era muito melhor do que o que eu tinha sonhado para mim, que eu nem sabia, já tinha sido a espiritualidade que tinha me dito que eu ia ser professora na universidade, né? Já contei da outra vez. Tínhamos comprado uma casa financiada, ele trabalhava aqui e eu vou fazer o que agora? Ele está dizendo que eu vou ter que deixar meu emprego, né? Aí ele disse, a Caixa informou que ela só lota engenheiros do Maranhão para cima, de São Luís para lá e de Salvador para baixo. Aí ele disse, escolha qual é o estado que você quer morar. E daí eu pensei, era como se eu não conhecesse o mapa do Brasil. Naquela época era se eu não conhecesse. Aí eu disse, nós vamos morar em Maceió. Aí ele disse, você não está entendendo, não? É do Maranhão para cima e da Bahia para baixo. Mas algo me dizia que a gente ia morar em Maceió. Eu digo, não, mas nós vamos morar em Maceió. E ele dizia, Eda, tira isso da sua cabeça, eu acho que é melhor a gente morar em Salvador, porque Salvador é um estado, a Bahia é um estado mais desenvolvido, o Maranhão ainda é muito atrasado. Aí eu digo, não, mas nós vamos morar em Maceió. Aí, quanto mais ele dizia a mim que não era, mais eu dizia a ele que era. E daí ele passou 2 semanas na capacitação lá em Brasília, e na segunda semana ele ligou para mim e disse, era uma época que não existia celular, né, só tinha telefone fixo, e a gente tinha os horários de ligar para a pessoa, de olha, eu vou ligar para você de 8h30, 8h30 a gente estava em casa, né? Então eu dizia assim, olha, você só pode ligar a tal hora, porque é a hora que eu já voltei da universidade, estava dando aula, e eu tinha que voltar para poder atender o telefone. Aí ele foi e disse, olha, eu escolhi para a gente morar em Salvador. E amanhã eu já estou indo para Salvador para procurar apartamento para a gente. Só vai ter um problema, nós vamos perder todos os eletrodomésticos ou vamos comprar uma fonte para adaptar, porque as voltagens não são compatíveis, que na Bahia é 110, aqui é 220. Aí eu disse, não, mas nós não vamos morar em Salvador, não, nós vamos morar em Maceió. E ele dizia assim, mulher, tira isso da sua cabeça, você está ficando doida. Eu já te disse, eu já estou enchendo, eu estou de saco cheio com você. Mas eu nunca me vi
E eu também nunca tinha ido a Maceió, entendeu? Mas eu sabia que eu ia morar em Maceió. Aí eu dizia assim, não, nós vamos morar em Maceió, porque de Maceió... Engraçado que eu não dizia Recife, eu não dizia João Pessoa, que era mais perto de Campina, né? Eu dizia assim, a gente vai morar em Maceió, porque de lá tem ônibus para eu vir toda semana trabalhar. Tem um ônibus de meia-noite que chega às 5 horas da manhã. Aí ele disse assim, você não está entendendo? Eu digo, estou entendendo, nós vamos morar em Maceió. Aí ele disse, você quer vir no final de semana para Salvador, para a gente procurar apartamento? Aí eu disse, não, que eu não vou morar em Salvador, vou morar em Maceió. E eu fiquei com essa neura de morar em Maceió. E aí ele viajou para Salvador no dia seguinte, e nessa noite eu ia ter aula, e na outra noite era que eu não tinha. Aí quando eu cheguei, eu não tive aula, quando foi 7:55, o telefone de casa tocou, né? E naquele tempo que a gente é antigo, né, Djalma? Matusalém, tinha o Bina, que a gente via o número, né? Aí o Bina, o telefone, quando tocou, era 061, e 061 é o DDD de Brasília. Aí eu disse, gente, ele tá em Brasília? Aí eu disse, alô? Aí a pessoa perguntou por ele. Aí eu disse, não, ele não tá não. Ele estava aí em Brasília até antes de ontem, mas ele está em Salvador. Aí a mulher identificou-se e disse, olha, eu sou fulana de tal, do Recursos Humanos da Caixa, e eu quero saber se ele quer ir trabalhar em Maceió. Aí eu digo, que brincadeira é essa? Porque eu já achei que a pessoa estava brincando comigo. Ela disse, brincadeira por quê? Eu disse, porque não tem vaga em Maceió. Ela disse, não, mas surgiu 4 vagas em Maceió. E eu quero saber se ele quer. Eu digo, bem, ele quer. Eu estava respondendo por ele, né? Eu digo, ele quer. Aí ela disse, não, mas só ele pode responder. Aí eu digo, olha, ele vai ligar para mim às 8:30, porque onde ele está, em Salvador, não tem telefone. Depois você ia no orelhão, comprava a ficha, né? Ele vai ligar para mim 8:30. A senhora pode esse número que está aparecendo aqui no BINA, ela disse, ele pode ligar para a senhora amanhã de manhã? Ela disse, não, diga que ele ligue hoje à noite, que até 10 horas da noite eu estou aqui. Aí eu digo, tá certo. E eu desliguei e eu tremia, sabe? Aquilo era descompassado dentro de mim. Aí ele ligou em seguida, eu disse, eu já fui dizendo assim, olhe, a mulher da Caixa ligou e disse que tem uma vaga em Maceió para você ir trabalhar. Aí ele disse, você é doida, criatura, eu já vim, já estou lotada aqui em Salvador. Eu digo, me ligue para a mulher que eu já disse que você quer, ligue. Aí deu o telefone e 5 minutos depois ele ligou e disse assim, Ieda, como era que você sabia que eu ia trabalhar em Maceió? Eu disse, não sei, eu sei, mas eu sabia que eu não ia morar em Salvador, eu sabia que eu ia morar em Maceió. Eu não sabia como, eu não sonhei, ninguém me disse, nada. A espiritualidade me conduziu desse jeito, era a certeza que eu tinha de ir morar em Maceió. E daí nós passamos um mês, e eu ainda dizia assim, não, mas faz o seguinte, tu vai e eu fico, porque nós tínhamos um filho com 2 anos, e eu ia morar no estado que eu não tinha nenhum parente, nenhum aderente, nenhum conhecido, e eu tinha um bebê de 2 anos que ele ia ter que ficar na estrada comigo toda semana, ou eu ia ter que deixar com a moça que trabalhava na minha casa. Aí eu disse, não, vamos fazer o seguinte, você monta uma casa lá, a gente fica com a casa daqui, e toda semana, no final de semana, eu vou uma vez, você vem outra, você vai uma vez, você vem outra, até passar os 2 anos, agora de um novo período seu, como engenheiro, para você pedir transferência para mais perto, que seria João Pessoa. Aí ele disse, não, se você não for, eu não vou. Aí eu disse, não faça isso comigo não, olha que a gente tem um bebê. Não, se você não for, eu não vou. Aí eu digo, não, eu vou, porque eu sei que é o sonho profissional da vida dele. E o papel de uma boa esposa é acompanhar o marido, principalmente quando ele quer crescer. Então, essa era a minha decisão.
E daí nós organizamos mudança e tudo mais, e na hora que eu fui, que a transportadora tirou todas as caixas, os móveis embalados de dentro de casa, eu estava com meu filho segurando no braço esquerdo, e eu fui fechar a porta da sala. E ele já estava no carro me esperando. Quando eu fechei a porta da sala, eu ouvi uma voz me dizendo assim: você vai voltar a morar aqui. E eu sou muito teimosa, né, Djalma? E eu disse assim, eu disse mentalmente, né, digo, nunca, não lota engenheiro em interior não, só lota em capital. E fechei a porta da sala e saí. Porque eu sabia que, e ele dizia, nunca mais nós vamos morar em Campina, porque só tem vaga para engenheiro nas capitais. Então, eu só tinha essa alternativa, morar na capital. Um ano depois, meu casamento acabou. E sabe onde é que eu moro? Na mesma casa que eu fui informada que eu ia voltar para morar aqui. Eu e meu filho. Muito bem. Muito bem. Aí está uma prova, né, que o mundo espiritual interage, né? Nas duas ocasiões que você estava falando, né? Uma, com certeza, você deve ter um histórico lá para o lado de Maceió, né? Você disse que não sabe de nada, não conhece nada, não sabe quem é ninguém, mas deve ter um histórico, né? Eu tenho uma relação com Alagoas muito grande, muito grande. Se perguntasse a mim hoje, Eda, você tem duas alternativas para mudar de Campina. Você vai morar em João Pessoa ou você vai morar em Maceió? Sem sombra de dúvida, eu dizia assim, em Maceió. Minha mãe, quando lúcida, costumava dizer assim, minha filha, como é que você gosta tanto de Maceió? Seu casamento acabou lá. Eu digo, mamãe, não tem nada a ver o casamento com a identificação que eu tenho por lá. Eu tenho uma identificação muito grande. Pois é.